Olá, bem-vindos a mais uma Conversa Urbana. O meu nome é David Pontes, com a Ana Isabel Pereira faço este programa de 15 em 15 dias e o nosso intuito é normalmente conversarmos sobre aquilo que se está a passar, que queremos que se passe nas nossas cidades para as tornar mais habitáveis, mais capazes de serem locais de felicidade, de encontro entre comunidades. Hoje o tema leva-nos para acontecimentos recentes, para a pandemia, para essa ideia de que, de repente, o espaço público se tornou um sítio mais precioso para vivermos, para o aparecimento de esplanadas, de locais de recreação mais dedicados à comunidade, nessa disputa que observamos também com atenção entre o lugar que tem o automóvel nas nossas cidades e o lugar que o peão e que outros tipos de usufruto do espaço público vão ocupando. Connosco, hoje, dois arquitetos, João Paulo Bessa, a partir de Lisboa, e Jorge Teixeira, a partir de Viana do Castelo. É com eles que vamos passar os próximos minutos, os próximos tempo aqui em diálogo e em conversa. Obrigados aos dois por terem aceito este nosso convite. E eu ia começar exatamente um bocadinho por esta coisa que para muita gente foi nova, que ainda está aí presente em muitas cidades, que foi esta espécie de esplanadas pop-up, esta ideia de que era preciso encontrar espaço para os restaurantes por causa da pandemia e que por isso se alargou. E de repente as pessoas perceberam, em alguns casos favoravelmente, noutros casos se calhar não avaliado de uma forma tão positiva, que aquele espaço que estava dedicado a 1, 2, 3 automóveis ocuparem durante o dia inteiro podia ser lugar de usufruto para 10, 20, 30 pessoas que ocupavam uma esplanada. A minha primeira pergunta é só uma, obviamente, nós aqui a darmos lustro à bola de cristal, era perguntar-lhes se acreditam que estas esplanadas estão aqui para ficar ou se de alguma forma vão desaparecer conforme a pandemia for desaparecendo. João Paulo, posso começar por si? Muito bem. Elas apareceram numa altura em que as cidades estavam numa situação particular. Portanto, havia menos movimento nas cidades e, portanto, foi possível que essas esplanadas perturbassem o mínimo a vida da cidade, nomeadamente até dos peões, que em alguns sítios passaram a ter dificuldade em passar, não é? Porque a esplanada estava a ocupar território a mais. Não é? Ora bem, portanto, estas coisas têm que ter peso e medida, não é? Portanto, nós tivemos um exemplo que o clima permitia mais do que se supunha, portanto, que havia mais possibilidade de estar no exterior, que esse exterior, que era agradável, estava-se lá bem, mas é preciso fazer uma série de coisas para que isto possa ter uma continuidade, ter uma permanência. Não chega a dizer, puseram-se lá, ficaram bem. Não. É como em tudo. A cidade precisa de ser transformada e, portanto, nós precisamos de introduzir uma série de conceitos para que a cidade possa ter as suas esplanadas e ter outras coisas, nomeadamente que o peão também tenha a capacidade de passear, de andar, portanto, em que o pedestre seja também tenha também, como é que é dizer, um controle, um sítio próprio onde se possa andar sem estar a ter que pedir licença para passar no meio de duas cadeiras, não é? Portanto, tudo isto tem que ser repensado. Houve bons exemplos, olharam-se, perceberam-se e agora tem que haver um pensamento sobre isto, de forma a podermos desenhar a cidade, isto é, que o desenho urbano permita que se viva bem nas diversas componentes que é uma cidade, não é?
Claro. Jorge, a mesma pergunta, não é? Estas esplanadas que apareceram, que se multiplicaram pá, como coelhos, um pouco pela cidade toda, estão aqui para ficar, pelo menos para disputar nesta ideia de que o João Paulo nos diz, pelo menos esta discussão, de saber como é que devem ficar e tudo isso, ou é uma coisa que, com os números a baixar e com Portugal com as elevadas taxas de vacinação, também elas poderão desaparecer, embora pareça, obviamente, que muitos restaurantes e muitos cafés se afeiçoaram com naturalidade a elas, porque aquilo lhes permite aumentar o negócio, não é? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite, e queria cumprimentar especialmente o João Paulo, mas cumprimentar os ouvintes também deste programa. Eu acho que, de facto, essa disputa no espaço público, digamos assim, nós hoje falamos muito em questões de reabilitação, e no espaço público não se tem feito outra coisa que não seja a requalificação, reabilitação, até porque muito deles está muito definido há muito tempo, do ponto de vista daquilo que é o espaço canal. E, portanto, a disputa pela utilização destes canais ou destes espaços tem vindo a ser constante ao longo dos tempos, e naturalmente que a pandemia introduziu aqui algumas questões novas, mas não só, e eu acho que as questões dos novos meios de mobilidade, de uma certa descarbonização da própria cidade, vai criar lugares de conflito, digamos assim, nesta circunstância e de disputa destes espaços. Mas, não fugindo, digamos, a este tema, eu acho que a questão da pandemia e o espaço público tiveram outros cruzamentos também felizes do ponto de vista daquilo que nos interrogam, que não têm tanto a ver com a questão do aparecimento das esplanadas, mas com a forma como utilizamos o espaço público. E nós todos vimos, e desculpem estarem a puxar o tema um bocadinho aqui para o lado, mas nós todos vimos o que é que foram os aglomerados que numa primeira fase da pandemia se faziam junto às áreas ribeirinhas, junto a um conjunto de espaços que eram eventualmente um pouco mais agradáveis para fazer aqueles passeios higiênicos que nos foram permitindo a partir de uma certa altura. E, curiosamente, as pessoas também trancadas em casa e quando depois foram obrigadas a circular apenas à volta do seu quarteirão, muitas delas deram conta que à volta do seu quarteirão, onde tem uma casa relativamente luxuosa, com um T3, com todos os isolamentos, com TV cabo, com aquelas coisas todas, até com uma boa varanda, algumas das pessoas descobriram que, afinal de contas, que vivem numa certa periferia, que o espaço público à volta da sua casa é de muito baixa qualidade. E, portanto, digamos, até chegarmos à pandemia, muitos deles usavam o automóvel como quem usa o elevador, para não passar pelos outros andares do prédio, ou seja, eu saio da minha garagem e sou despejado no centro urbano da cidade, num sítio relativamente agradável, e esqueço que à volta do meu prédio o passeio é de má qualidade, o espaço verde é de má qualidade, o café não existe, a padaria muitas vezes também está longe, e portanto, e eu creio que da pandemia resulta muito mais, digamos, uma certa crítica sobre aquilo que é o espaço onde nós vivemos efetivamente, digamos assim, onde fisicamente vivemos, e por oposição, digamos, aos espaços mais novos da cidade, e por isso as pessoas preferiram continuar a passear nas zonas ribeirinhas, nas grandes alamedas, etc. Agora, essa disputa do espaço público, agora voltando outra vez à questão do tema que tinha aqui colocado, de facto, nós temos, digamos, estes espaços estão, em muitas cidades, estão assim, digamos, dimensionalmente, são assim desde o século XVIII, XVII, XIX, alguns do século XX, ou seja, a dimensão é impossível de mudar, e ele hoje é disputado por outras coisas. Portanto, essa disputa vai se colocar, e essa disputa não é isenta de conflitos. O João Paulo falou nessa questão, ou seja, nós até podemos achar que uma certa migração para modos um pouco mais suaves, digamos assim, onde as pessoas estão numa esplanada tranquilamente, é uma boa solução, mas ela pode causar um conjunto de outros problemas a quem quer fazer outros usos destes espaços. Nós vimos o conflito que houve com as trotinetes, por exemplo, nas grandes cidades, etc., e uma certa regulamentação que teve que se fazer em torno disto, e, portanto, essa disputa está aí para ficar. Creio que a pandemia
ajudou neste processo, mas a questão da emergência climática também está a fazê-lo, digamos assim, e portanto nós vamos assistir a este episódio durante mais algum tempo, sim. João Paulo, e eu voltarei às esplanadas porque sou teimoso, mas João Paulo, aproveitando a deixa daqui... Posso acrescentar só uma coisa? Mas eu vou-lhe pedir para acrescentar, era exatamente isso. Não, era só porque vi uma coisa a propósito que poderia vir a propósito, vi aqui nas minhas notas, uma coisa que vem a propósito disso que o Jorge estava a dizer. O Jean Gehl, da Vida entre Edifícios, um livro que tem 50 anos, mas que tem vindo a ser sempre alterado, ele tem sempre, para cada edição, mete coisas novas. Ele tem uma coisa muito interessante que estabelece a relação entre as atividades e a qualidade do ambiente físico. E coloca isto de uma maneira muito sintética, em que diz que as atividades necessárias é indiferente a qualidade do ambiente físico. Não é? Nós temos que ir trabalhar, temos que sair de casa e passar o monte de obras que está na frente, porque temos que ir trabalhar. Portanto, aquilo é que somos obrigados, o que é obrigatório, a qualidade do ambiente físico não conta. Nas atividades sociais, isto é, naquelas em que a gente se encontra, falamos um bocado e tal, conta assim. Mas nas atividades opcionais, conta brutalmente. Ou seja, ou há um bom ambiente, uma boa qualidade de ambiente físico, ou não há, a gente não faz as coisas que gostaria de fazer. Andar, fazer qualquer atividade mais ou menos interessante, deixa de a fazer porque o ambiente não permite. Ora, esse é o perigo da ocupação, portanto, anárquica, digamos assim, dos espaços públicos. Quando começa a ser assim, depois as opcionais não existem. Isto reduz o cosmopolitismo da cidade, acaba por reduzir também o encontro entre pessoas diferentes, portanto, só se encontram os iguais. Portanto, a cidade perde muito com isto. Parece-me que essa síntese do Jean Gehl ele sintetiza muito bem as necessidades que a gente tem e as atenções que temos de ter sobre isto. João Paulo, mas mesmo quem escreva este surgimento destas soluções instantâneas, desplanadas nesse lado mais caótico e menos organizado, que não favorece o melhor usufruto da cidade, seria levado a concordar com o Jorge de que a pandemia nos trouxe um bocadinho, eu não vou dizer aqui que de repente estamos perante uma revolução, mas um bocado mais de consciência deste espaço e deste nosso entorno e daquilo que falta fazer para que ele se torne mais útil para a maior parte das pessoas. Eu concordo um bocadinho com o que o Jorge diz, de que há muita gente que vive nessa espécie de elevador que é o automóvel e que quase não transita, não é? Quase não descobre. De repente descobrimos o comércio tradicional, que se está a extinguir menos nas grandes cidades, e descobrimos que havia mais falta de espaços comuns do que aquilo que achávamos. Sim. Não, estou completamente de acordo mas é capaz de haver uma maior consciência disso. Eu ainda não estou certo que ela exista, porque há uma tendência muito grande, vou-lhe chamar assim, a fanatismos. De repente, isto é a solução de coisa. E não é. É preciso muitos cuidados no desenvolvimento das coisas para que isto não vá criar um abuso do outro lado, não é? Portanto, para que seja... porque nós temos situações em que, por exemplo, para lhe dar um exemplo que vocês já falaram, já tiveram aqui um programa sobre isto, a cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos pode ser um problema gravíssimo se ela se transformar em núcleos em núcleos independentes que não se articulam uns com os outros. Se não houver conectividade de tudo isto, a tal cidade a 15 minutos pode ser uma maneira de criar pequenos núcleos com características não inclusivas, de classes sociais, etc. Portanto, pode ser uma coisa muito complicada se não tivermos. No entanto, há muita gente que diz, a solução está à vista, está aí na calma. É preciso cuidado, porque tem que saber como é que se articula. João Paulo, já agora articulo-me isto, já agora com uma frase sua, que é que aos poucos, e num texto que escreveu sobre a cidade pós-pandemia, dizia que a cidade deixará para trás os seus setores monofuncionais, do aqui vivo, ali trabalho e além ocupo os meus tempos livres para reduzir o tempo de acesso e aumentar entre ajuda e o sentimento de pertença.
ao mesmo tempo, esta cidade mais próxima também ajuda a isto que estava a dizer, não é? Não, claro, mas é preciso ter esse cuidado. Ou seja, eu tenho que saber conectar cada um desses núcleos que são mistos. A vantagem é que já não, deixa de haver zonamento, não é? O zonamento é um crime para a cidade. Fazer a cidade zonificada, isto é criminoso, dá-se cabo do conceito de cidade, onde a diferença, a diversidade, tudo isso é o elemento essencial. Portanto, nós não vivemos, não dormimos aqui, não vamos trabalhar ali e depois quer se divertir um bocadinho, então vá ao outro lado. Isto é, a cidade não é um triângulo de 3 polos, não é? Tem que ser uma mistura permanente e constante. Christopher Alexander diz isso muito bem quando escreveu, nos anos 60, um texto que eu recomendo sempre a leitura, ainda hoje o recomendo vivamente, que a cidade não é uma árvore. Portanto, a cidade é uma semi-retícula. Tudo isto está assim e não assim. Portanto, não há os ramos que divergem e depois, eventualmente, a gente pode ir ao tronco comum um dia que nos dê mais jeito. Portanto, isto aqui é uma semi-retícula. Tudo isto se tem que cruzar. Portanto, quando a Alexandra Gomes, que esteve no vosso programa, portanto, a investigadora do London School of Economics, do Departamento de Cities, ela foi muito clara ao dizer aquilo que eu designo por a política dos 3 Cs para a cidade, não é? Portanto, a cidade tem que ser compacta, conectada e coordenada. Estes três domínios é que formam a cidade. Se algum deles falhar, isto não funciona. Quer dizer, deixa de funcionar, porque se nós quisermos todos viver em moradias, muito bem, então para isso inventaram uma coisa ótima para as moradias, chama-se supermercado, a gente mete-se no carro, faz 3 km, vai lá buscar as coisas e volta, porque à nossa volta não vamos ter nada. João Paulo, eu já morei na periferia, nessa periferia que muita gente me dizia, tu moras num sítio muito bom. Até que eu mudei para o centro da cidade e disse assim, agora é que eu moro num sítio muito bom, porque agora atravesso a rua e compro pão. E antigamente, se eu quisesse ir comprar pão, tinha que ir buscar o automóvel. Olha, eu vivi anos em Miramar, que sabe onde é, não é? Era aí. Eu não queria dizer o nome, mas era aí perto. Mas, portanto, eu vivi anos e cada vez que vinha, porque eu fiz os 2 primeiros anos na Escola de Porto, depois vim para Lisboa por causa dos treinos da Seleção Nacional de Rugby. A gente gastava nessa altura 3 dias para vir fazer um treino, não é? Quer dizer, e portanto agora, e foi por isso que vim para Lisboa. Mas ainda fiz 2 anos na Escola de Arquitetura do Porto e portanto tinha que ir de Miramar para o Porto, para as aulas. Quer dizer, eu jurei que nunca mais vivia fora do centro de uma cidade. E hoje vivo de facto na cidade, porque há essas dificuldades todas. Portanto, pode ser muito bom, até melhorar provavelmente, mas tem depois a falta de todas as outras coisas. Já agora deixe-me polemizar aqui com o Jorge um bocadinho isto, que é esta ideia de qualidade urbana que nós ganhamos olhando para os subúrbios, se calhar também é uma das razões que nos leva a que a maior parte, em termos de cidadania, a não privilegiar no discurso, digo eu, a qualidade dentro das cidades, ou seja, construímos assim uma espécie de refúgios nas periferias e aquilo que é mais o tecido de todos nós foi um bocadinho esquecido. O Jorge até foi candidato nas últimas autárquicas, eu perguntava-lhe um bocadinho como é que acha e qual é o sinal que nos dá deste discurso, ou seja, eu não estou a falar... Também estou a falar ao nível dos autarcas, mas também ao nível dos cidadãos. Há aqui alguma inversão em termos de preocupação, de capacidade de refletir sobre aquilo que está à nossa volta nas cidades, ou somos um bocadinho autómatos ou vamos obedecendo e vamos estando naquilo que nos dão, sem discurso crítico e sem capacidade de depois intervir, obviamente, e de alterar? Nós temos tido, digamos, esse discurso sobre os subúrbios, em regra, resulta daquilo que eu fazia, digamos, daquilo que eu dizia há pouco. De facto, o automóvel introduz aqui, digamos, uma quebra de continuidade espacial que faz com que a nossa casa do subúrbio seja essa casa confortável, simpática, que corresponde hoje, digamos, àquilo que são as nossas necessidades de habitar no sentido mais estrito do termo, digamos assim. Ela tem quartos retangulares, com 12 metros quadrados, tem uma cozinha equipada, tem essas coisas todas que às vezes
as casas dos centros das cidades têm um pouco mais dificuldade de se adaptar, digamos, a este registro muito estandartizado, digamos, da habitação. E, portanto, elas respondem muito bem a isso. Normalmente estão muito enriquecidas de redes e dessas modernidades, digamos assim, que nos fazem estar conectados de uma forma mais virtual, etc. Temos redes de águas que funcionam perfeitamente, temos essas coisas todas. E depois, o resto das nossas vidas, a gente fala em sítio diverso daquele. E, portanto, por isso é que eu que ando há muito tempo a lutar um pouco por isto, por também levar qualidade de vida do ponto de vista daquilo que é o espaço urbano para esse subúrbio, para essa cidade que se construiu. Já não falo da casa das moradias, mas do apartamento, digamos, do edifício de rendimento que se construiu fortemente nos anos 80 e 90 e até já em 2000, digamos, para responder a necessidades de habitação prementes, digamos assim, e, portanto, as pessoas foram para esses sítios. Normalmente têm uma ideia de que vivem num sítio razoável, porque é normalmente sossegado, ou seja, não se ouvem as sirenes da polícia. Fica perto da praia ou do campo. Ou fica perto da praia ou do campo, etc. Mas depois falta-lhe um conjunto de outras coisas que o carro normalmente abrevia, digamos, essa circunstância. Naturalmente, digamos, neste estado de coisas, onde o carro cada vez tem, apesar de tudo, menos lugar, ou um lugar tão central nas nossas cidades e que disputam um espaço difícil nas nossas cidades, e esse problema vai se agravando e vai se tornando mais visível, digamos assim, e ele estaria, de facto, muito invisível até há pouco tempo. Eu creio que nos centros das cidades, onde nós temos esse manancial de outras coisas, com os prejuízos eventuais, que eu acho que são uma riqueza, por exemplo, do ponto de vista da arquitetura, as casas não serem todas iguais. Quer dizer, eu chego aos meus amigos que moram na periferia e eu entro dentro de uma casa e sei exatamente onde é que fica a casa de banho, onde é que fica a sala, onde é que fica não sei o quê, até vindo por fora. As casas da cidade são muito mais misteriosas desse ponto de vista e são muito mais difíceis de habitar. Não são mais difíceis de habitar, mas têm formas de habitar um pouco mais diversas daquilo que são o padrão normal, digamos, do T3 ou do T2, que a gente se habituou a desenhar e a fazer. E, portanto, por outro lado, há uma outra coisa que tem a ver com o preço das coisas, e aí entra um pouco a questão política, digamos assim, e que os centros das cidades hoje estão a ser disputados por formas de habitar que não são a habitação permanente. E, portanto, são formas de habitar, digamos. Uma pessoa que habita durante 2 ou 3 dias é um habitante no sentido lato do termo, portanto tem rotinas que em parte são semelhantes à pessoa que habita, mas não responde a um problema de habitação, nem depois tem correspondência aos seus hábitos com aquilo que são os hábitos de um habitante de tempo inteiro, digamos assim. E, portanto, isto tornou a cidade um pouco mais especulativa. Ela sempre teve algum cariz especulativo, digamos, o facto de estar próximo de um conjunto de serviços, de bens, etc., sempre permitiu que as cidades fossem um pouco mais, os territórios centrais fossem um pouco mais caros do que territórios mais periféricos. Mas observou-se nestes últimos anos, muito força, digamos, da dinâmica dos setores do turismo, etc., que tornou-se praticamente incomportável viver no centro das cidades para um grande conjunto de famílias. E, portanto, nós aí temos que agir do ponto de vista político, digamos assim, porque não haverá soluções, o mercado não oferece soluções. Há muita gente, de facto, que, como o João Paulo dizia, que já experimentou a periferia e prefere viver no centro da cidade, mas há gente que não tem alternativa a não ser viver na periferia. Claro. E, portanto, esse é um drama para quem tem que fazer este trajeto todos os dias. Deixem-me voltar ao centro da cidade e àquela primeira minha provocação, que é esta espécie de soluções rápidas que foram encontradas para a cidade, indo buscar, com toda a diferença de latitude e de cidades de que estamos a falar, a história da pedonalização da Times Square em Nova Iorque, que tem sido replicada, não digo que tenha sido eles o primeiro a fazê-lo, isso vocês saberão muito melhor do que eu, mas esta ideia de que, com soluções às vezes razoavelmente baratas, se tem conseguido conquistar, nomeadamente ao automóvel, espaços novos para as pessoas usufruírem e que elas aderem a esses espaços mesmo tratando-se de soluções às vezes improvisadas.
E eu digo isto porque, por exemplo, em Times Square, não muito longe, fica alguns belos parques urbanos e as pessoas continuam a ir gostar de sentar no meio daquela confusão. E lembro-me um outro caso ali junto a uma ponte que é aquela zona chamada Dumbo, que tem a ver com aquela zona de Brooklyn, onde também, de repente era aparecer ali como um exemplo da senhora que ocupava no tempo do Bloomberg a pasta do trânsito e que em 3 dias criou uma espécie de parque à custa de um pequeno triângulo de estacionamento. A minha pergunta é, esta ideia de atacar o desafio urbano logo é interessante ou devemos basear? Eu sei que para quem for planeador e tudo isto não será a coisa mais interessante, mas a ideia de atacarmos imediatamente um problema, nem que depois o tenhamos que retificar, parece-vos que é interessante, que é curiosa, ou o que é que vos apraz dizer sobre ela? Bom. Eu acho que é interessante e acho que nós devemos tentar encontrar soluções e encontrar soluções para o nosso tempo, não é para o pensamento porque daqui a 20 anos, não sei o que é que se vai passar. Eu sei o que é que se está a passar agora e se eu tiver soluções e se as puder aplicar, e obviamente que a solução pode não ser a melhor solução do mundo. Depois da aplicação eu posso chegar à conclusão que devo fazer mais assim ou mais assado. Isto não tem nenhum problema de outro mundo. Pode-se fazer. E muitas vezes é a melhor maneira de o fazer porque entretanto vai-se ouvindo das pessoas que são os utilizadores e eles é que sabem. Quem utiliza é que sabe se aquilo se utiliza bem ou se utiliza mal. Mas concorda comigo, João Paulo, concorda comigo que num registro normal o que se faria era uma discussão sobre a praça que se iria construir, fazia-se 2 ou 3 projetos e depois disso Sim, ou seja, sim e não. Podia ser, pode-se fazer essa discussão, não é? Vamos lá. Eu lembro perfeitamente de ter, eu passei, uma das minhas experiências mais interessantes foi ter passado semanas numa escola primária no tempo portanto, quando andávamos no SAL, não é? Numa escola primária, à noite, a fazer o projeto desenhado no quadro preto. E foi assim que foi feito o projeto das diversas casas das pessoas que queriam isto e mais aquilo. Explicava-se não pode, que o senhor só ganha tanto e não pode pagar mais do que isto de renda. Percebe? Quer dizer, até estas explicações eram possíveis naquela altura, porque as pessoas queriam, obviamente, tudo, não é? Como é natural, queriam mais a sala maior. E a gente podia explicar que isso não era possível porque o rendimento daquelas pessoas era tal e não deviam gastar mais do que X na renda que teriam que pagar. Portanto, as casas não podiam ultrapassar um determinado valor. Isso foi uma experiência interessantíssima, essa do diálogo permanente com as pessoas, até acabar no desenho final de tudo aquilo, não é? Depois, é claro, desenhou-se a arquitetos nos detalhes necessários, não havia computadores ainda a funcionar nessa altura, portanto, mas, depois, por outro lado, essas coisas podem levar muito, muito tempo e Nova Iorque é uma cidade muito particular, porque é uma cidade que tem há anos o treino de horários diferenciados. Ora, isso permite uma ida e um retorno de pessoas que não são sempre as mesmas, isto é, pessoas diferentes vão ter a mesma experiência, não foi às 9 da manhã, mas foi às 11h30. Portanto, mas como são muitas, aquilo está sempre muito cheio e, no entanto, aquilo acaba ou pode não cansar. Vamos supor que aquilo estava mal desenhado. Mas aquilo não cansa, leva muito tempo a cansar as pessoas porque elas são completamente diferentes. Portanto, as pessoas das 9h30 não são as mesmas das 11h30. Isso pode dar uma transformação nesse tipo de conceitos. O ideal seria que nós aprendêssemos na nossa escola desde a primária, como é que se pode utilizar a cidade e que exigências a gente deve ter. Se tivéssemos essa educação cívica, nós íamos aprendendo algumas coisas que nos fazem, por exemplo, nós temos que ter a noção clara de que o fator decisivo para que uma cidade seja vivível, no sentido de ser agradável, é ter uma rede de transportes públicos coletivos como deve ser. Portanto, sustentável e muito, muito capaz, muito
muito fina, uma rede muito fina. Se não tivermos isso, tudo o resto são tretas. E, portanto, escusamos de andar a dizer que vamos fazer com bicicletas, que vamos fazer com não sei o quê, com carros elétricos, não sei o quê, porque isso pode ser uma forma de andar a aldrabar as pessoas para não fazer aquilo que temos que fazer, que são os tais transportes coletivos. Porque, por exemplo, Lisboa, entram 500 mil de automóveis todos os dias, ao que parece, o número anda por essa ordem. E porquê é que entram? Primeiro, são necessários ou não? São. Porquê? Porque essas pessoas vêm participar na criação de riqueza para a cidade, que não teria a riqueza capaz de a manter só com os seus habitantes. Precisa que venha gente de fora trabalhar. Ora, a estrutura envolvente de Lisboa não tem a capacidade de transportes públicos para trazer essas pessoas, a não ser que levem 10 horas para cá chegar, passa a expressão. E, portanto, vem da maneira que é mais fácil e mais cómoda para eles. Qual é? É vir de carro. Depois, a gente fala, parques periféricos. Foram feitos? Sim, qualquer coisa parecida com isso. Mas nada foi montado como deve ser, porque isto tem que ser sistémico. Ou seja, parques periféricos, a primeira coisa que tem que ser é gratuitos e com vigias. Não é um sítio onde se vai roubar peças de automóvel para mandar não sei para onde. Não é? Portanto, tem que ser vigiados. E tem que ser de borla, portanto, não podem ser pagos, porque estão... Vai gastar o bilhete, não é? A seguir. Não, até o bilhete pode ser de borla. Sabe porquê? Porque o serviço que eles prestam à cidade, a cidade pode ter essa despesa para com eles. Porque eles prestam um serviço de criação de riqueza à cidade. E se depois nós tivermos isso, e tivermos um sistema de transportes como deve ser, e até chegarmos a utilizar os conceitos da cidade inteligente, que permite que eu entre numa pequena carrinha de 12 lugares e diga Marquês de Pombal, o outro que está a seguir a mim diz Terreiro de Paço. O computador faz o melhor percurso das pessoas que estão dentro do autocarro. Porque é que eu hei de seguir o percurso fixo? Agora este leva 2 pessoas que vai para aquele sítio e afinal as 10 pessoas que vêm a seguir queriam ir para o outro. Não pode ser naquela carreira. Porque é que não se utiliza aquilo que fazem os nossos telemóveis, que é quando a gente quer saber como é que vai para um sítio, dão-nos logo o caminho, não é? Então isto são coisas facílimas com a atual tecnologia, e o conceito de cidades inteligentes passa também por isso. E, portanto, se nós conseguirmos montar estas coisas todas, o que não são de uma dificuldade por aí além, é perceber por onde é que nós temos que iniciar o processo. E o processo, se os carros entram na cidade, não é dizer não podem entrar. São disparate, porque nós precisamos dessa gente. Essas pessoas têm que entrar na cidade. E têm que entrar da maneira mais cómoda e mais fácil que nós pudermos. João Paulo, ou se calhar passando um bocadinho para os Jorge, para tentar perceber, primeiro uma coisa e depois iria um bocadinho isto que o João Paulo disse. Que era, por um lado, Jorge, esta ideia de que se calhar nas autárquicas, nomeadamente em que as discussões estavam à volta de ciclovias e de coisas dessas, andamos a discutir temas da moda e a fugir, como dizia o João Paulo, ao tema essencial que é os transportes coletivos. É um bocadinho verdade isto. E acrescentando a isto, há aqui uma discussão de fundo que nós temos assistido, e não é só em Portugal, sobre a questão, nomeadamente, de limitar o automóvel e de achar que não há mudança de comportamento com discurso, há mesmo mudança de comportamento com leis, pondo o automóvel a circular a 30 km a hora, ou tornando a sua entrada dentro das cidades muito difícil. Admito que Barcelona, Paris, tudo isso tenham mais uma rede de parques e de transportes coletivos melhor que a nossa para se ousar fazer uma coisa destas. Mas nós temos alguma tendência a importar, quer estas discussões da moda, quer estas decisões. Jorge, o que é que acha disto? Ocultamos com isto, às vezes, os principais problemas e o ponto por onde devíamos começar a nossa conversa? Não necessariamente, ainda que as coisas também estejam por aí. Ou seja, hoje o problema não é tanto falar de transportes, mas falar de mobilidade. E aí entra as questões até de uma certa inteligência no sistema que é preciso colocar. De facto, o automóvel tal como o conhecemos, e há outros automóveis por aí,
O automóvel, tal como conhecemos, o automóvel familiar, enorme, etc., é um veículo muito pouco adaptado, digamos, para transportar uma pessoa para o centro da cidade e estar 10 horas no espaço público para depois ser removido ao final do dia. Portanto, nessa disputa, digamos, do escasso espaço público, ele tem alguma dificuldade em estar dentro, seja ele elétrico, ou seja, a questão da eletricidade é outra. Portanto, nós temos que falar numa questão que tem a ver com o sistema, o sistema de mobilidade da cidade, e eu aí não ponho de fora a questão das bicicletas, das trotinetes, etc. A questão é que esses modos de mobilidade, incluindo andar a pé, não servem para todos os utilizadores. Não é? Claro. E, portanto, nós temos que ter respostas diferenciadas para cada tipo de utilizador. E, portanto, se calhar um jovem que vai para a faculdade numa cidade luminosa e pouco chuvosa como Lisboa pode fazê-lo de trotinete ou de bicicleta tranquilamente. Um idoso numa cidade mais a norte do país vai ter muitas dificuldades em fazê-lo dessa forma ou até fazê-lo a pé. E, portanto, nós temos que encontrar soluções de mobilidade e essas soluções têm que ser intermutáveis, ou seja, eu tenho que garantir que eu consigo trocar de meio, digamos assim, neste sistema de mobilidade de uma forma fácil e eficaz, digamos assim. Sei lá, em Londres eu consigo, na rede de transportes públicos, não é? Embora não atinja outros aspectos desta rede de mobilidade, mas na rede de transportes públicos eu em cada momento posso dizer onde é que estou, um pouco como o João Paulo dizia relativamente ao Google Maps, ou uma coisa qualquer, e dizer para onde é que quero ir, e ele diz-me online a que horas é que eu apanho o autocarro, que fica a 2 quarteirões daqui, ou fica a 1 quarteirão daqui, qual é o sítio, o transbordo que eu faço, a que horas chega lá o autocarro seguinte, ou o metro, etc. E, portanto, esta intermodalidade é absolutamente fundamental, digamos assim. Depois, digamos, nesta luta com o carro dá-nos um conforto enorme, quer dizer, só não anda de carro quem não pode, não é? Porque, tirando o problema de o estacionar, o carro é-me muito confortável, eu ouço a música que quero, não tenho que conviver com a pessoa que eu não quero que esteja ao meu lado, etc. Portanto, a circunstância, esta luta com o carro é perdida completamente e só pode ser ganha de uma outra forma, que é acrescentar conforto às outras novas formas de mobilidade, conforto, disponibilidade, facilidade, aquilo que meter inteligência no sistema, digamos assim, e se isto, apesar de tudo, é mais fácil de fazer nas grandes cidades, ela também é urgente de fazer nas pequenas e médias cidades, onde o transporte público tem uma dificuldade ainda maior, digamos assim, pela sua circunstância. Mas hoje nós temos mecanismos, digamos assim, a inteligência que transportamos nos bolsos, naquele pequeno paralelepípedo que andamos nos bolsos, é mais do que suficiente para que nós possamos agendar com alguma antecedência, por exemplo, necessidades de transporte, etc., e que o transporte me chegue de forma adequada, quase como quem chama um táxi que é partilhado, ou uma coisa qualquer. Ou seja, é possível encontrar formas de mobilidade dentro da cidade que sejam satisfatórias, que eliminem, digamos, esta circunstância da dificuldade que é circular a 30 km, ou circular ou ter que andar à procura de um sítio para estacionar, ou ser muito caro estacionar dentro da cidade, e, portanto, é possível fazer isso. Relativamente à questão que tinha introduzido antes, a questão... Nós fizemos umas experiências aqui há tempos, que eram umas experiências, tirando o lado panfletário, que era a cidade sem carros, ou o fim de semana da cidade sem carros, etc., em que a gente, em algumas artérias da cidade, disponibilizava aquele espaço para que as pessoas o pudessem experimentar de uma outra forma. E tirando algum lado panfletário que estas medidas tinham, elas permitiam esta experiência, digamos assim, e tal como dizia o João Paulo, nós só temos uma certeza absoluta na cidade, é que ela está em permanente contradição, digamos assim, está em permanente conflito e faz parte da lógica da cidade, e esse conflito latente, ele tem que ser gerível de alguma forma. E, portanto, nem tudo aquilo que a gente propõe para a cidade causa um bom efeito imediatamente. Nós temos uma fraquíssima cultura de avaliação daquilo que vamos fazendo, isso é um outro drama, mas deveríamos poder fazê-lo, digamos assim, e ir corrigindo aquilo que vamos propondo para a cidade. Mas estou-me a lembrar que
em cidades médias, como, sei lá, Pontevedra, por exemplo, que eliminou os carros do centro da cidade. Digamos, quando se fala naquela questão de pôr as pessoas, trazer as pessoas para esta discussão, é preciso ter alguns cuidados, porque a participação pública tem algumas limitações, primeiro porque ela é conservadora, de uma forma geral, digamos assim, e, portanto, ela pode conduzir as coisas à inação, de alguma forma, mas e eu acho que é fundamental pôr as pessoas a falar sobre aquilo que é o seu território, Agora, elas dificilmente falarão sobre aquilo que não conhecem verdadeiramente, e, portanto, precisam de experimentar, e, portanto, mesmo com todas as resistências que houve, por exemplo, em Pontevedra, hoje a discussão é outra, ou seja, a discussão já não passa por colocar os carros lá outra vez, e, portanto, as pessoas reabitaram a cidade, mesmo uma cidade sem carros, digamos assim, onde há sítios onde a convivência se faz entre os automóveis e as pessoas. Essa convivência, que é a mesma que se passa na Holanda, portanto, em que pelos tais 30 km é possível ter carro, bicicleta e a pé, porque o utilizador mais vulnerável é quem manda naquele espaço. Ninguém pode ultrapassar o peão. Exato. Na Holanda não podem ultrapassar o peão. Nós criamos o sinal de trânsito. O automóvel não pode ultrapassar a bicicleta. Exatamente. Mas esta coisa tem... O Jorge está a dizer, e muito bem, e a chamar a atenção, mas cuidado com algumas coisas, nomeadamente os carros têm que chegar a todas as portas. Claro. Não pode, ou uma pessoa não pode ser, uma pessoa pela idade que tem pouca mobilidade, não pode ser fechada em casa e não pode sair porque ela quer ir ao Terreiro do Paço. Não pode, porque tem que ir a pé até ao metro. Não posso ir a pé, tem que poder vir um carro até à minha porta, que vem lá aos 30 km, ou seja o que for, mas tem que poder chegar, porque eu não posso... Ou seja, todas essas as compras à porta de casa, por exemplo, quer dizer, todas essas coisas, não é? Portanto, é preciso ter atenção. É por isso que a secretária é um sítio perigoso, como diz o João Le Carré. Nós temos é que observar como é que as pessoas se comportam. Eu vejo aqui na minha rua, todos nós utilizamos os mesmos serviços para ir comprar géneros, não é? E vejo como é que a gente vem. Não é? Vimos carregadinhos, não é? É próximo, está na dimensão da proximidade. Mas se não abriu há 2 ou 3 anos, antes não havia, nós tínhamos que ir a quilómetros. Portanto, tínhamos que ir de carro para poder trazer aquilo, porque ninguém trazia. Uma coisa é ter uma coisa a meia dúzia de metros, 1 quilómetro, 800 metros, 1 quilómetro, portanto, em que a gente pode ir e pode lá ir todos os dias. Não é? Portanto, não vem carregadíssimo. Porquê? Porque pode lá ir todos os dias, não faz as compras do mês. Não é? Nenhum de nós aqui, eu não vejo as pessoas fazem compras do mês, não, trazem 2 sacos, pronto. Mas, João Paulo, de repente caiu em cima da nossa secretária esta ideia de emergência, não é? A ideia de que, nomeadamente, o clima e, se calhar, de outra forma, a pandemia trouxeram necessidades de urgência. Ou seja, vocês falam um bocadinho, às vezes, numa coisa que terá que ser pausada, ponderada, e, de repente, pelo menos, a população está a falar em situações de urgência, não é? Mas podemos fazer urgência não cometendo erros elementares, cuja experiência de outros lados nos diz... Por exemplo, é muito bonito o que diz que muda a cidade toda, fez a recuperação toda da cidade, 30 balinha, os alojamentos locais. Os estudos estão feitos e existem a dizer alojamentos locais dão cabo da unidade de vizinhança. Porquê? Porque passa a ter o habitante passante, aquele que vem 2 ou 3 dias, que não vai ajudar aquilo que eu aprendi na pandemia. Eu, na pandemia, tinha pessoas a perguntar-me a mim: precisa de alguma coisa? Portanto, na rua, aqui na minha rua, no sítio onde eu me movo, e nós perguntámos aos outros: precisa de alguma coisa? Depois houve esse programa extraordinário da Santa Casa da Misericórdia, o Radar, onde eu recebo chamadas aqui todas as semanas a perguntar se preciso de alguma coisa. E se eu precisar que me vão comprar géneros, e eles dizem que passam por aqui a dizer-me para eu dar a lista e vão buscar. E eu já vi que vão a vizinhos meus. Portanto, há aqui portanto, a pandemia também nos ensinou isto, que a vizinhança foi extraordinária durante o período da pandemia. A unidade de vizinhança. Portanto, nós não podemos perder esta unidade de vizinhança
porque eu já tenho, aqui na zona, tenho alguns sítios que já estão uns passantes. Eu nunca conheço as pessoas que cá estão. E elas também não me conhecem e não vieram aqui para a Borga, para o turismo, não estão aqui para estar preocupadas se o vizinho do lado está bem disposto ou mal disposto. Portanto, nós temos que ter muita atenção. Mas isto dá dinheiro. O dinheiro não é tudo. As pessoas são mais importantes que o dinheiro. Portanto, nós temos que saber gerir as cidades de uma maneira em que haja melhoria da vida das pessoas. E não podemos estar permanentemente a expulsar pessoas porque ao não lhes pagarmos o suficiente, eles têm que ir embora porque não têm dinheiro para pagar as rendas aqui na cidade. Isto não pode ser. A cidade não pode ser transformada numa Disneylandia, um espaço onde chegam umas pessoas que tomam conta disto durante umas horas ou um dia ou dois. E depois vão embora, deixando para trás todo o lixo que não se importam de deixar ficar, porque se comportam como exército de ocupação. Uma das coisas que a história nos mostra é que não há nada pior que o exército de ocupação. Porquê? Como não pertence, dá cabo de tudo. Ora, estes exércitos de ocupação, que são esta enchente de turismo, é preciso muito cuidado com ela e é preciso metê-la na ordem. Porque ao ocupar, como estão a ocupar, os andares aos preços que não se importam de pagar, porque eu provavelmente por 3 dias também não me importo que pago menos que no hotel, portanto está tudo bem, claro. Não é? Claro. Mas não estou disponível para pagar 30 dias àquele preço. Mas, passando um bocadinho ao Jorge, esta pressão que também tem a ver, obviamente, com as soluções económicas que vieram com o turismo e com a LD e que estão a mudar claramente as nossas cidades para pior, mas eu não sinto que as populações estejam a fazer disso uma avaliação completa. Falta-nos aqui educação cívica para a maneira como olhamos a cidade? Nós hoje, digamos... Não só. A preocupação é encontrar para comer. Quer dizer, é que muita gente que foi embora tem como preocupação fundamental do seu dia-a-dia saber como é que vai comer. Percebe? E, portanto, não podem estar preocupados com... Pronto, se a gente lhes perguntar, eles apanhar na rua e lhe perguntar isso, não pode ser, fui expulso, eu estava bem na cidade e estava até próximo dos sítios onde tinha emprego e agora venho para aqui e levo não sei quanto de metro ou de qualquer coisa, percebe? Desculpa, Jorge, desculpa esta introdução. Mas a questão, digamos, a questão do turismo é uma questão relativamente, sobretudo a pressão do turismo, porque o turismo é uma coisa mais antiga do que, já bastante antiga, mas esta pressão é relativamente recente, tem a ver com modos de partilha de habitação, etc., que permitiram, digamos, uma certa moda, digamos assim, é possível que tenha vindo para ficar e, portanto, que gerou uma pressão especulativa sobre a habitação muitíssimo forte na cidade. Mas eu lembro-me, eu conheço bem a cidade do Porto e o Porto, nos anos 90, era uma cidade absolutamente desertificada já e nem sequer turistas lá estavam, digamos assim. Ou seja, essa gente já tinha sido expulsa por movimentos especulativos que não tinham a ver com a pressão do turismo, mas com a transformação e a financiarização da questão da propriedade. E, portanto, já era difícil habitar o centro histórico, mesmo não sendo difícil, a lei das rendas é possível que tenha tido alguma importância nisso, etc., mas já era difícil habitar o centro da cidade e, portanto, a cidade tinha-se despido de gente de qualquer espécie. De repente, chegaram os turistas e ela encheu-se de gente. Pronto, não é a gente que nos resolve o problema, que transforma aquilo num habitat humano, digamos assim, mas transforma aquilo mais numa Disneylandia que noutra coisa. Mas se eu olhar para a cidade do Porto hoje e olhar para a cidade do Porto dos anos 90, por exemplo, eu não sei qual preferiria e eu acho que se calhar prefiro a cidade cheia de gente que temos hoje, mesmo que seja uma gente que não constrói cidade. Agora, isso tem causas, não é? Isso tem causas. Exato, e estas coisas têm causas. Ninguém com responsabilidades na gestão da cidade ligou ao facto dela estar a ser desertificada e pensar porquê. Claro.
e encontrar os programas necessários a que as Exatamente. pessoas voltassem a Ou seja, ocupar. os problemas da gentrificação já existiam antes Sim, da chegada sim, dos sim. turistas em massa, digamos Sim, assim. sim, sim, É sim. evidente que hoje nós falamos porque eu acho que Lisboa, apesar de tudo, tem alguma variante relativamente à questão do Porto. O centro do Porto estava, o centro do Porto, Sim, sei lá, estava fora do completamente tempo, esquecido. fora do tempo de aulas e Sim. à noite era impossível andar no Porto a não ser na zona da Ribeira, porque o resto da Claro. cidade está absolutamente deserta, com casas a cair, etc. E, portanto, nós precisamos de ver isto com algum equilíbrio, digamos assim. Eu acho que o espaço para o turismo existe e ele também faz parte, porque dá um certo... faz esse cruzamento que o João Paulo há pouco falava, que é eu cruzar-me com culturas muito diferentes, digamos, com culturas... Claro. E, portanto, isso é importante para o cosmopolitismo até de uma própria cidade. Agora, ela não pode ser um parque de diversões, digamos assim. Ela precisa ter gente que a habite todos os dias, que tenha esta relação de vizinhança, que cuida do vizinho, que eu possa conhecer os filhos do vizinho, etc. É muito importante que a cidade evolua para isso. Mas, como eu disse há pouco também, a cidade está em permanente contradição e, portanto, ela está permanentemente a ajustar-se. Há sempre tensões que a levam para sítios que nos parecem menos ortodoxos e permanentemente também há gente que a vai puxando para o sítio que interessa, acho eu. Portanto, não sou catastrofista a olhar para a cidade, percebo que ela tem imensos problemas, tem hoje problemas que não tinha há 20 anos atrás, resolveu outros, muito provavelmente. Claro. E nós temos que resolver estes também, e portanto é por aí um pouco que as coisas vão ter que andar, digamos assim. E há coisas muito, muito, muito interessantes na cidade, porque eu considero a cidade uma coisa extraordinária. A cidade, para mim, é obra-prima do gênio humano, não é? Quer dizer, é uma coisa perfeitamente extraordinária. Mas, depois, por exemplo, agora estamos na época do urbanismo tático. E eu pergunto o que é que se quer dizer? Explique lá para os nossos... Eu pergunto sempre... não arquitetos. Eu pergunto sempre onde está a estratégia. Não, isto são palavras que se encontram. E este urbanismo tático, o que é? É uma intervenção ali, num sítiozinho, para resolver ali um probleminha, sem ter a noção de que todas as ações têm consequências e, portanto, aquilo é preciso saber aquela intervenção, o que é que provoca. O alojamento local é típico. Ninguém pensou antes no que é que ia acontecer com a libertinagem que se deu ao alojamento local, que foi uma... Quer dizer, podia-se fazer em qualquer lado, não é? E vai-se hoje aos bairros tradicionais de Lisboa e as lojas mudaram quase para as melhores avenidas. Estão a vender produtos que as pessoas que lá habitam, ainda os que restam, não precisam. É só para turistas. Portanto, perdeu-se aquela coisa de eu poder vou ali abaixo buscar um quilo de arroz. O jornal. O jornal, ou até o tabaco. Eu que não fumo, não devia dizer isto, mas... Então, quer dizer, estas coisas e este urbanismo tático é preciso um cuidado porque isto pode não ser... como é que eu ia dizer? Não tem uma visão de conjunto, percebe? E, portanto, tem que se ter muito cuidado. Foi isso que aconteceu em algumas ciclovias em Lisboa. João Paulo, estão mal desenhadas, mal feitas. Porquê? Vamos pôr aqui uma para bicicletas, porque meia dúzia porque há aqui um problema nas bicicletas. Eu não tenho nada contra as bicicletas, conforme posso mostrar desde pequenino que ando de bicicleta e aos Carvalhos ver passar o Emílio Pinto, o Sousa Santos, o Carlos Carvalho, ver aquela gente toda passar e íamos de Miramar até lá em cima de bicicleta, não é? Ainda hoje sou capaz mas não sou ciclista, ando de bicicleta e não quero ser ciclista, da mesma maneira que ando de automóvel, não quero ser corredor de automóveis. E há aqui uma confusão enorme, que é temos que ser todos ciclistas, não temos nada. A bicicleta, por exemplo, há bocado o Jorge deu exemplos muito bons sobre a maneira como a mobilidade devia ser. E a bicicleta pode-me servir a mim, que fico a 1 quilómetro do meu destino final, mas o metro parou ali, não anda ali mais para baixo. E eu apanho uma bicicleta e, em vez de fazer a pé, faço de bicicleta o último quilómetro. Pode ser que seja mais cómodo para aquela situação. E se nós entendemos essas coisas assim, percebe? Quer dizer, a complementaridade das coisas, como o Jorge definiu muito bem, enquadrou muito bem a coisa da complementaridade da mobilidade.
Se nós pensarmos nas coisas e não formos pelo primeiro modismo que nos aparece, tudo isto é mais a favor do cidadão. E a cidade são as pessoas e para as pessoas. João Paulo, esta coisa das esplanadas e dos parklets inclui dentro desse urbanismo tático? É assim... Algum dele foi vamos fazer ali e tal. Ou seja, para se fazer esplanadas é preciso perceber onde é que elas devem ser feitas. E é preciso muito cuidado. Agora vou dizer uma coisa terrível. Mas eu já estudei e já fiz relatórios sobre essa matéria. Serviram para alguma coisa? Não. Ninguém ligou nada, nem sequer um telefonema de obrigado. Connosco. Vou partilhar, que é o terrorismo pobre. Que é isso? O terrorismo pobre é o terrorismo que eu roubo uma caminhonete e tiro para cima das pessoas que estão numa esplanada. Nisso. Sim. É o pobre. Qualquer pessoa pode fazer isto, não precisa de uma organização, basta ser maluco, basta ser tolo e roubo um caminhão e atiro para cima da esplanada. Ora bem. Mas nós devemos pensar nisso quando fazemos esplanadas? Devemos, porque nós devemos. A primeira condição de qualquer. Para que haja vontade que eu esteja em qualquer lado é preciso, antes de mais nada, segurança. Depois atratividade e depois conforto. Quer dizer, são 3 coisas que têm que estar ali juntinhas. Se não estiverem, eu não vou. Se aquilo não for seguro, não vou. Porque a segurança em todos os aspectos, até por pensar que posso levar com um carro em cima. A esplanada está à saída de uma curva. Basta aquele tipo de distrair-se e aterra-me aqui em cima. Portanto, eu aqui não me sento. Vou para outra, que seja mais segura. Portanto, estas questões, nós pensamos-las todas quando decidimos sentarmos nesta esplanada ou naquela. Isto está dentro da nossa cabeça, mesmo que a gente não esteja a sentir que estamos a escolher. Há um instinto para a procura da segurança, um instinto quase natural, diria, para a procura da segurança entre 2 situações. E portanto, esta coisa, nós temos estado livres por razões objetivas que conhecemos, basta lembrarmos dos vascos, portanto, e onde é que eles estavam localizados, e da prisão de uns tipos em Sintra aqui há um ano atrás. Não sei se lembra, sim. David. Pronto, sim. Eram da Este, não é? Estavam cá. Pois era uma base de preparação, era uma zona de recuo, não é? E, portanto, nas zonas de recuo não se fazem ações. Mas isto, a zona de recuo, uma vez, pode deixar de ser. Basta que haja aí uma outra descoberta e mais 2 prisões e isto deixa de ser zona de recuo. E a partir daí pode haver malucos. Ora, uma das coisas que não se deve retirar de qualquer maneira é, por exemplo, o estacionamento dos carros. Porque o estacionamento dos carros podem-me defender uma esplanada. Porque o caminhão não passa, ou se passar por cima dos carros, eu noto que e fujo, não é? Sabe? Quer dizer, tudo isto, todas estas coisas, se eu não tenho outras barreiras de segurança desenhadas, de desenho urbano, que impeçam que um caminhão possa entrar por ali adentro, para já tenho uma que já existe. Portanto, não tiro o estacionamento dos carros à balda. Tiro com consciência de que isto pode-me servir para uma coisa, ou aqui não está a fazer nada e aqui não é preciso para nada, e é preciso dar este espaço às pessoas e aos miúdos porque só estão aqui a incomodar. De outros lados, podem estar a defender. Porque eu não tive ainda tempo de fazer as barreiras necessárias para impedir este tipo de ataque, percebe? Quer dizer, já esteve um bocadinho mais presente, se calhar, na nossa vida. Nós temos mesmo que acabar, mas eu não resisto, antes disso, a fazer uma pergunta aos dois que tenha a ver com algum sentimento, que pode ser só uma ideia feita, e vocês estão, obviamente, livres de me contrariar, que é a ideia de que nós não, ao contrário de alguns outros parceiros nossos, nomeadamente na Europa, não privilegiamos o espaço público e não o sentimos como nosso da mesma maneira, não usufruímos. Eu consigo, Jorge, por exemplo, aqui no Porto, alinhavar 3 ou 4 exemplos de belos parques interessantes, como a Rotunda da Boa Vista ou a Praça Velásquez, que quase não têm utilização no seu dia-a-dia. É ocasional, são espaços quase abandonados, tratando-se de jardins e tudo isso, não tem equipamentos, evidentemente há uma série de razões, mas há também, se calhar, esta nossa falta de exigência cidadã em relação ao espaço público. Jorge, esta ideia é uma ideia feita e errada ou é uma ideia que tem razões para existir?
Não, é uma ideia de facto que tem razões para existir, porque nós, eu dizia há pouco que a gente tem pouco hábito, um hábito, é uma coisa muito portuguesa, acho eu, de fazer a avaliação daquilo que vamos fazendo. E daquilo não é só. Nós, normalmente, quando alguém nos põe um problema, nós até temos alguma capacidade de refletir sobre ele, de propor uma solução, etc. Mas nestas coisas do urbano, as soluções não são estanques, digamos. E o João Paulo dizia isso muito bem. A gente tem que ter vontade de experimentar, tem que experimentar e correr o risco de não acertar. Mas o que nós precisamos de fazer é, fazendo, ter uma cultura de reolhar para aquilo que fomos fazendo e ver isso. E, por exemplo, a questão da Rotunda da Boa Vista ou da Praça de Velasco, há motivos para que aquilo não seja habitado. Só que eu acho que nunca ninguém quis refletir sobre aquilo e, portanto, a gente paga ao jardineiro para lá ir, para atravessar a estrada e para ir lá limpar as folhas e não sei o quê, manter aquilo mais ou menos com ar decente, quando aquilo de facto não funciona do ponto de vista da sua utilização. Agora, eu acho que se há alguma medida urgente para a cidade e que depois terá reflexos no espaço público, não tenho dúvidas nisso, é habitar a cidade, reabitar a cidade. Que por vários motivos, em cidades diferentes, por motivos diferentes, as pessoas foram abandonando a cidade, apesar das cidades estarem cheias de gente. Muitas delas estarem cheias de gente. E, portanto, nós precisamos de... E tomo uma nota muito boa deste debate, que é uma solução que é boa aqui não é boa em todos os sítios. Por exemplo, a questão do alojamento local, que é provavelmente muito nefasta em cidades como Lisboa e Porto, ela é muito útil nas pequenas aldeias do interior, onde, à custa de se transformar algumas coisas que estavam abandonadas em alojamento local, levou para lá um citadino qualquer que foi reabitar aquela aldeia, que foi criar vizinhança naquela aldeia. Muito bem, muito bem. E, portanto, nestas coisas, a mesma solução não é aplicável, nem mesmo dentro da mesma cidade, aplicável da mesma forma. Por isso é que é preciso ter um grande sentido crítico sobre as coisas, ter vontade de experimentar as coisas e ter a humildade para aceitar que às vezes elas não funcionam e que é preciso encontrar soluções alternativas e não há aqui esta dicotomia de que o carro é mau, andar a pé que é bom e não sei o quê. As coisas não são tão simples como isso. As cidades são esta parafernália de coisas e que está em permanente ebulição e contradição e que é importante manter, digamos. Isso é que faz a dinâmica das cidades. Então, Paulo, para terminar, esta ideia de se nós somos ou não amantes do espaço público ou simplesmente... Não, primeiro, o Jorge disse muito bem, a mesma camisola não serve a toda a gente. Isso nós sabemos isso da nossa experiência. Então apliquemos na nossa intervenção urbana. É saber que a mesma camisola não serve a toda a gente. Portanto, temos que nos ir adaptando. Nós temos há uma frase que eu costumo repetir muitas vezes, que eu vi sempre, fartei-me de ouvir durante a vida toda. Nós temos uma mania. Gostamos imenso de fazer coisas para inglês ver. E isso são uma série de parques, pseudoparques, pseudojardins que existem tanto no Porto como em Lisboa, o Parque Eduardo VII. Então, para quê? Para a gente ver. Ai, que bonito. Não, aquilo é para usar. O espaço público é para usar. A frase do vereador o Miguel Ângelo Lopes de Pontevedra. O espaço público é um bem escasso e deve ser para as pessoas. Portanto, deve ser utilizado. Isto é a título do público, na reportagem que fizeram com o São Pontevedra. O espaço público tem que ser utilizado, tem que ser... portanto, nós não podemos ter os parques infantis que temos, são ridículos. A demonstração é fácil de fazer. As crianças não gostam, vão lá porque os papás os obrigam a sentar-se ali e empurram-nos para a frente e para trás. Não tem nada de aventura, de inventiva, de destreza física para conseguir dominar o corpo. As crianças têm que aprender a dominar o corpo porque hoje correm mal, saltam pior, não conseguem trepar uma árvore e não fazem o equilíbrio em cima do muro.
isto tudo se pode desenhar de uma forma interessante nos espaços públicos, onde as crianças então possam ter isto, e nós, os avós, que vamos com eles, temos mais tempo a ir com eles, com os pais, temos que ter uns sítios onde nos possamos sentar comodamente, e depois tudo isto vive, como dizia a Jane Jacobs nos anos 60, com os olhos vigilantes da vizinhança. Todos nós tomamos conta uns dos outros, porque todos pertencemos à mesma comunidade. São estas coisas todas que estão estudadas, pensadas, feitas. Então, hoje em dia, na Europa, vocês público, fizeram um artigo sobre os terraços das casas, portanto, com pequenas agriculturas. Mas não há só isso. Quando não se pode pôr parques desportivos cá em baixo, põe-se lá em cima. Percebe? Quer dizer, tudo isto é possível, transformar tudo isto, desde que haja uma cultura. Que nos falta. Saber o que é que são as cidades, para que é que servem, porque é que nós habitamos cidades e como é que a cidade ser mais agradável. Nós estamos lá de uma maneira mais confortável, em que as oportunidades surgem todos os dias. O que é que isso representa de vantagens para um país? Quer para a comunidade urbana, quer depois para o país inteiro. Quer dizer, não é andar aqui com a mão a agarrar as calças, porque não há dinheiro para comprar um cinto, que a gente consegue fazer com o país melhor. Não melhora. É preciso criar estas coisas, e algumas delas são só terem atenção, não irem modas, saber o que é que se deve fazer e pensar um bocadinho antes de fazer. Porque as ações têm consequências. É verdade, é verdade. João Paulo, temos que terminar e lhe perguntar assim já no instante, se tivesse uma varinha mágica aí na sua cidade, o que é que fazia para mudar assim de repente alguma coisa que gostasse de mudar? Eu estou incomodado com a minha cidade, porque a minha cidade está a cometer erros uns atrás dos outros. Anteontem vi um programa sobre o que se está a passar de uma coisa que eu sempre fui contra, que era a circular do metro, e fiquei siderado com aquilo que se passa. Portanto, há decisões tomadas na minha cidade, na minha cidade de adoção. Sou um lisboeta adotivo, eu sou de Sedufeita, foi onde nasci, foi em Sedufeita, aí no Meinho, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que estão mal, estão a correr mal, e que vão prejudicar os mais carenciados de uma maneira absoluta. E, portanto, isto incomoda-me muito. Eu diria assim, passo o exagero, se tivesse uma varinha mágica, eu alterava a estrutura. Ia buscar os melhores para lhes perguntar como é que nós vamos estruturar a cidade. Como é que nós vamos pôr esta cidade a ser capaz de responder qualificar o pensamento. Como é que vamos qualificar isto? Pronto. Qualificar o pensamento. Jorge Teixeira, qual era o seu desejo ao gênio da lâmpada para mudar em Viana? A minha cidade é bastante mais pequena, portanto tem problemas de outra natureza, mas tem alguns que partilha, terá certamente soluções diferentes, e portanto eu diria que se tivesse essa varinha mágica, o que faria numa cidade desta dimensão era resolver ou enfrentar o desafio do que é a mobilidade de uma pequena cidade, com um grande território à volta e que tem problemas de mobilidade de natureza diferente das grandes cidades, e, por outro lado, esta questão de reabitar a cidade e, portanto, encontrar estratégias para que as pessoas voltem a habitar o centro histórico da sua cidade, que, apesar de tudo, é o melhor espaço que temos, ainda por cima uma cidade relativamente equilibrada do ponto de vista físico. Faltam-lhe as pessoas apenas. Muito obrigado aos dois, foi um prazer, de tal maneira que o tempo voou. Nem todas as opiniões serão consensuais, mas é disto que é feito o diálogo e a troca de ideias. Nós esperamos que aqueles que nos ouçam aprendam um bocadinho, discutam, apreciem, contestem, se for caso disso. Cá estaremos daqui a 15 dias novamente para disputar um bocadinho esta ideia de que somos capazes de conseguir cidades melhores para nós todos, sítios melhores para vivermos. Muito obrigado aos dois, foi um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado. Jorge, até um dia destes. Até um dia destes, sim.